Paz e graça, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Chamo-me Telmito João Francisco, estou a falar-lhes a partir de Moçambique, África, e esta é a cadeira de Amarteologia, ou seja, a doutrina do pecado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças e louvamos o teu nome por tudo que tu és, pela tua fidelidade e teu amor, tua infinita bondade e misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos por este privilégio, Pai, que nos ofereces neste dia. Abençoa os teus servos, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e nos dê graça nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nesta nossa segunda aula, nós vamos dar seguimento à matéria que estamos a estudar e decidimos manter o mesmo texto áureo da outra aula, Romanos 12:5 ou 5:12 quis dizer, porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A verdade, a prática de Henrique José de Souza, e ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. A humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Bem, hoje nós vamos falar sobre 5 aspectos. Primeiro, vamos olhar para a origem do mal. Depois vamos olhar para a origem do pecado, ou seja, o pecado original. A origem do pecado já falamos na outra aula. Vamos falar sobre o pecado original. Depois vamos falar sobre a extensão do pecado, ou seja, a abrangência do pecado. E vamos também falar sobre as consequências do pecado. E terminaremos a falar sobre os vários tipos de transgressão e de transgressores. E é neste quesito que, de forma muito rápida, nós vamos olhar para a origem do pecado, do mal. Uma das maiores questões a ser resolvida pela filosofia e teólogos de todos os tempos é o problema do mal. O problema do mal. Necessariamente são usadas duas palavras nas escrituras em relação ao mal, com sentidos completamente distintos. No primeiro, refere-se ao mal no sentido mais rudimentar do termo, de origem completamente maligna. E no segundo, é quando se diz que Deus cria o mal, conforme diz Isaías 45:7, onde está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. No original da palavra, ou original hebraica da palavra usada aqui para mal é ra, e necessariamente não significa pecado, mas quer dizer tristeza ou aflição que pode levar uma pessoa ao arrependimento. Ou seja, na verdade, esta palavra não está a dizer que Deus cria o mal, Deus é protagonista do mal. O termo original da palavra criar mal, segundo Isaías 45:7, está relacionada à intenção de Deus produzir algum sentimento que leva o homem ao arrependimento. É por essa razão que o arrependimento no sentido da palavra, significa sentir remorso, sentir tristeza pelo pecado. Você só sentir tristeza pelo pecado não significa necessariamente deixar de fazer. É o primeiro passo para o pedido de perdão. E quem produz o arrependimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que provoca essa tristeza em você por causa do pecado, por causa da ação que você cometeu. E essa intenção do Espírito Santo é para fazer com que você reaja a não cometer o mal. Por isso que também a Bíblia diz em Tiago,
que aquele que sabe fazer o bem não faz comete pecado. Bem, nós temos que perceber a coisa neste sentido. Agora, se existe um Deus todo-poderoso e onisciente, por que permitiu que tanta maldade e tanta agonia possam existir neste mundo? Se perguntarmos todos se tem, se perguntarmos todos tem sido apresentado de muitas maneiras e respondido com as mais diferentes respostas do Ministério do Mal. Agora, a questão é, existe a situação, o mundo está uma calamidade, mas Deus não criou. Agora, quando é que o mal vai ter fim? Alguns filósofos cristãos também questionam o problema do mal, discutindo e indagando por que Deus onisciente permitiu a entrada da serpente no jardim para tentar o primeiro casal. E semelhantemente, quando será que o mal terá seu fim? Nós nunca devemos julgar a Deus e sua maneira de proceder dentro de certos critérios estabelecidos pela própria imaginação humana. Ou seja, nós, na mesma dimensão de questões que nós fazemos, como esta limitada reflexão sobre por que Deus permite, se ele, sendo onisciente, ele podia impedir. A questão é a seguinte: Deus não nos fez robôs. Nós já vimos lá na antropologia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, com poderes autônomos de decisão. Deus não impõe nossa vontade. Nós tomamos decisões, porque Deus que nos fez toma também suas decisões, ok? Deus é todo poderoso como também todo bondoso, e ele pode e quer remover o mal. E Adão e sua esposa não foram tentados acima da sua capacidade. E não é verdade? Tanto a filosofia como a teologia têm manifestado suas diferentes opiniões ou ser empregado o fator tempo. Para todo e qualquer propósito tem um tempo determinado e, consequentemente, existe um tempo para o extermínio do mal. Um dia esse tempo chegará. Por que o mal pertence ao tempo? O bem é que pertence à eternidade. Ok? Ou seja, quando o homem pecou, Deus estabeleceu um tempo para resolver esse problema. Enquanto esse problema não é resolvido, o homem ainda tem a escolha de não agravar essa situação, o homem ainda tem a escolha de inverter o contexto. Mas o homem escolhe pecar. Escolhe pecar. Deus, através de Cristo, aniquilará todo e qualquer sistema, esquema e influência do mal. O mal surgiu por causa do pecado e haverá um dia no estado eterno, quando o pecado não mais existirá e com ele será banido todo o mal. Enquanto não se cumpre o tempo do fim, nós havemos de assistir coisas e a depravação humana será cada vez mais insustentável. Mas é uma opção que o homem tem. É uma opção que o homem tem. O homem não tem a única escolha. Não tem a única escolha. Ok? Agora, falando no pecado, nós temos que olhar para aquilo que se chama de pecado original. Os teólogos da era medieval consideravam o pecado de Adão como sendo o pecado original. Talvez baseado na expressão de Paulo quando diz: por um homem, Adão, nesse caso, entrou o pecado no mundo. Entretanto, no conceito dos teólogos protestantes, o que parece estar também de acordo com o pensamento geral das Escrituras, o pecado original seria o pecado de Lúcifer, o resplandecente. O de Adão seria, então, transgressão, porque mesmo antes de Adão pecar, o mal já existia. Depois destes, segundo este conceito,
todos os demais são chamados atuais. Estes se dividem em mortais e veniais, conforme a gravidade da transgressão e o grau e voluntariedade da deliberação. Ou seja, quando na verdade se fala do pecado original, nós estamos, segundo a teologia medieval, estamos a falar do pecado cometido por Lúcifer, o pecado inicial. O homem cometeu o pecado de transgressão, e nós já definimos na outra aula sobre o termo transgressão, não é? E vimos que a original do pecado é amartia, que é falhar o alvo, falhar o alvo. Então, o pecado de Adão é transgressão. Vamos entender melhor. Toda transgressão deliberada e materiais, aliás, diz aqui que os teólogos medievais, já citados neste argumento, também os classificam em formais. Toda transgressão deliberada e materiais são classificadas como transgressões sem consentimento ou sem conhecimento, ok? Os pecados capitais são divididos em 7 principais fontes de atos pecaminosos que são: nós temos orgulho. Orgulho é classificado como um pecado capital, pela sua natureza, pela sua originalidade. Temos também a avareza. O orgulho, nós sabemos que é quando o ego toma o lugar de Deus, ou seja, é quando nós somos gananciosos suficientes para não sermos transparentes no caráter, ok? Por exemplo, só para tentar dar uma explicação mais sustentável. Eu sou casado. A minha mulher pede dinheiro para comprar carne. Eu escondo da minha mulher o valor que eu tenho, ou seja, eu tiro a revelia, até guardo debaixo da cama. Quando você não sabe abrir jogo, não esclarece, a tua mulher não sabe quanto você ganha, você é avarento, porque você está a esconder o que você não tem coisa. Ok, luxúria também é um pecado capital, e inveja como preguiça. São 7 pecados capitais conhecidos. Estes todos estão ligados, estão no pecado capital. Falamos que orgulho produz o quê? O orgulho produz violência, e violência vai produzir outros tipos de males e por aí fora. Então, é importante nós percebermos esta questão. Agora, o pecado venial é o que não é considerado mortal e é para obediência em matéria leve ou por não ter pleno conhecimento. Segundo se opinam, o pecado venial, embora prepare o caminho para o pecado mortal ou capital, e seja o maior mal depois do pecado mortal, ainda não destrói completamente a amizade da alma com Deus. É uma enfermidade da alma e não a morte. Ou seja, é aquilo que nós conhecemos como pecados. Como pecados. São transgressibilidade de nos arrependermos de forma flexível. Nós não deixamos o Espírito Santo dominar as nossas vidas, nós nos tornamos reféns desses problemas. A inveja, mesmo que você seja salvo, você
você deixa, permite que a inveja te dome, a preguiça, que é um problema que parece que não é grave, mas é grave. E Deus não tem prazer no preguiçoso, está lá em Provérbios. Então tem esses problemas. Agora, temos aí a extensão do pecado. A extensão do pecado. Desde os tempos imemoráveis, quando o diabo pecou até a morte de Cristo Jesus na cruz, podemos dividir o avanço do pecado em 6 etapas. A saber, nós temos do pecado do diabo até o dia da de seres humanos, que aparece depois. Esta é a quarta etapa. Temos de Abraão até a lei, onde Deus estabeleceu critérios, regras de procedimento. Deus estabeleceu ali como o homem podia funcionar, como o homem poderia andar e poderia agradá-lo. É uma outra etapa. E temos também a etapa da lei até Cristo, que chamamos hoje de tempo da graça. Essas são algumas etapas que nós poderemos, temos biblicamente falando, nós temos estas etapas para observar. No entanto, quando nós entramos do Éden depois dessas etapas, nós encontramos a fase do ser humano na Terra, aonde conhecemos como Jardim do Éden. Agora, nós já vimos na outra aula que existe o Éden mineral e o Éden vegetal, aonde nós vemos que do Éden mineral, que é descrito em Ezequiel, aonde foi o campo de ação de Lúcifer no céu, até a tentação dos anjos, temos um espaço de tempo que não fora revelado das Escrituras. Após ter sido pecado, após ter pecado, Satanás se voltar agora para os seres celestiais e conseguiu a adesão de 1/3 destes seres angelicais. Ou seja, no Éden mineral, nós encontramos Adão, ou aliás, Satanás, a tentar frustrar o plano de Deus, criando uma rebelião que 1/3 de os seus anjos foi precipitado na terra por conta do pecado capital, não é? No Éden mineral, onde estava lá. Agora, do Éden mineral, que vem citado em Ezequiel 28, temos a primeira destas 6 etapas, o pecado do diabo, que afetou a si mesmo e depois o mundo angelical. O príncipe das trevas fomentou a primeira rebelião contra Deus e suas hostes, dando início a uma nova forma do mundo tenebroso que acabara de ser por ele criado, a fim de agregar nele seus secazes que aderiram às suas ideias sombrias na revolta contra Deus nas esferas do seu domínio. Ou seja, 1/3 dos anjos caiu com ele. Agora, dos anjos de Adão, após a ruína do mundo angelical, conquistando 1/3 dos anjos de Deus e os lançado fora do campo da destruição, Satanás idealiza a queda do homem e de sua mulher no jardim do Éden. É aqui onde entra o campo do Éden vegetal. E neste quesito conhecemos o pecado, Deus viu o homem decaído ali por opção própria e o homem, infelizmente, cedeu às sagazes tentações de Satanás. E depois temos outra fase que é a etapa de Adão ao dilúvio. Depois do fracasso do homem, as consequências que acabamos de mencionar acima, o pecado avança numa escala ascendente. Entra o mal, a morte, a discórdia, o fratricídio, a vingança,
desmedida, a depravação que leva ao dilúvio. Depois do dilúvio, Deus começa uma nova era, num ponto da história com Noé. E aí entra a fase de Noé até Abraão. Aqui, de Noé até Abraão, a dispensação do governo humano teve início até Abraão. Passou-se assim a geração quando Deus estabelece uma nova dispensação, que é a dispensação patriarcal, ou segundo alguns, a de promessa. Essa dispensação perdurou até Moisés, quando a lei foi dada por Deus aos filhos de Israel. Deus estabelece ali um novo pacto com Abraão e seus descendentes, e da circuncisão, que seria como sinal de Deus ali em Abraão e seus descendentes, como sinal de separação dos povos gentílicos e das contaminações de seus pecados. Os rabinos judaicos costumavam dizer: os povos que vieram antes de Abraão não eram judeus. Adão, que desobedeceu a Deus, era uma pessoa comum no pior dos casos. Noé, honrado em seu tempo, era uma pessoa comum no melhor dos casos. Então, é assim como os rabinos pensam sobre esta era ou esta dispensação do governo humano. Depois entra para o que chama-se de dispensação da lei, que vai de Abraão até a lei, ou aliás, de dispensação patriarcal, que é aqui onde a Bíblia nos informa que houve um período de preparação de Abraão até Moisés, quando as Escrituras dizem: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto é, Deus levantou Abraão, Isaque e Jacó, e depois destes seus filhos. Os patriarcas, como representantes legais de sua graça, ali oculta e depois manifestada em Cristo e por Cristo. A partir de Moisés até Jesus, quando perdurou o período da lei, os sacrifícios ali estabelecidos jamais foram suficientes, com todas as suas ordenanças e exigências, de ter o avanço das forças do pecado. Mesmo havendo determinadas alternativas oferecidas por Deus, Paulo diz em Romanos 5,14 que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, nesta dispensação, nós vemos ali Deus preparando um campo em que depois vai estabelecer lei, aonde ele vai criar protocolo ou regra do jogo, como é que o homem havia de andar até a promessa feita em Gênesis 3,15 se cumprisse. Aí entra a dispensação da lei que vai até Cristo. Aqui, durante este período, conforme já tivemos a oportunidade de expor acima, o pecado se desenvolveu em forma crescente. As alternativas que a lei oferecia em relação ao pecado para expiação do mesmo somente os encobria. Isto é, cobria, mas não tirava. No caso de Cristo, que não cobre, mas tira o pecado. O pecado era encoberto. Os irmãos que viveram até Cristo, eles eram salvos por meio da fé na promessa que havia de ser cumprida em Jesus Cristo. E depois daí, nós encontramos os outros, como nós, a sermos salvos em detrimento da fé naquele que cumpriu a promessa, Jesus Cristo. Em Romanos 5, 12 a 14 e 21, Paulo fala do avanço do pecado em processo de multiplicação, dizendo: pelo que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bem, quais são as consequências do pecado? Podem-se citar 7 pragas ocasionadas pelo pecado. Podemos observar isso em Gênesis 3. Aqui, 7 pragas ocasionadas pelo pecado que vieram a cair sobre o homem e foram assim, que foram sofridas por Cristo.
Nós encontramos ali a queda e depois encontramos áreas na queda e encontramos em Cristo. Na queda nós encontramos a dor, em Cristo nós encontramos carregando esta dor por nós. Na queda nós encontramos a sujeição por causa do pecado e nós encontramos Jesus Cristo cumprindo por nós aquilo que Deus havia estabelecido como regra. Na queda, nos tornamos malditos em Cristo. Cristo se tornou maldição por nós. Na queda, nós temos tristeza, mas em Cristo nós recebemos o benefício dessa tristeza que Cristo carregou por nós. Na queda, nós encontramos espinhos e Jesus carregou, foi coroado de espinhos por nós. Na queda, houve suor, de tal maneira que encontramos que do suor do seu trabalho comerás. Cristo suou por nós. E quando lemos em Lucas, como nos outros evangelhos, vamos perceber que Jesus suou sangue por causa de nós. Na queda houve morte e Jesus morreu por nós, uma única morte. Portanto, está muito evidente o que Romanos 5,12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas no capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E neste contexto, nós encontramos três tipos de morte. Existe a morte física, que na verdade é o pontapé de saída para as duas outras mortes, a morte espiritual e a morte eterna. Quando falamos de morte física, no contexto de 2 Samuel 14:14, quando diz: porque morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. O que acontece com o corpo quando é sepultado? Depois de alguns dias, terá se desfeito e esvaiado ou esvaído como águas derramadas na terra. É isso que a morte física acarreta literalmente, ou seja, desaparece. Alguns estudos apontam que em 7 dias é suficiente para o corpo humano simplesmente se tornar, só virar ossos. A morte espiritual, este tipo, tem dois sentidos na perspectiva bíblica. Tem um positivo e tem negativo. No sentido negativo é que a morte pode ser identificada pela expressão bíblica de morte no pecado. Ou seja, é um estado de separação da comunhão com Deus. Ou seja, significa estar debaixo do pecado, sob o domínio do pecado, e o seu efeito é presente e futuro. E é por aqui, se você estiver na morte espiritual, enquanto estiver vivo fisicamente, há alguma esperança para você. E esta é a parte negativa, é que você não sabe quando você vai morrer. E se morrer neste negativo, ou seja, na ausência da comunhão com Deus, você pode sofrer a terceira morte. E no presente refere-se a uma condição temporal de quem está separado da vida de Deus. No futuro, refere-se ao estado da eterna separação de Deus, o que acontecerá no juízo final. E no sentido positivo é que a morte espiritual é experimentada pelo crente em relação ao mundo, isto é, a sua pena do pecado foi cancelada e agora ele vive livre do domínio do pecado. Quer dizer que Cristo, por causa de Cristo, ainda que nós moramos fisicamente, nós espiritualmente, nós temos vida em Cristo Jesus. Nós experimentamos uma relação com Deus em Cristo. E quando nós morremos fisicamente, nós temos comunhão com Deus. E a morte eterna também é chamada da segunda morte, porque a primeira é a física, a segunda é a eterna. Aqui no meio temos a morte espiritual, que depende. A morte espiritual pode nos dar direito à vida eterna, ou seja, a morte física
pode nos levar à vida eterna ou à morte eterna, ok? Significa que enquanto estivermos vivos, nós decidimos se quando morrermos vamos para a eternidade de forma negativa, separado de Deus para toda a eternidade, ou vamos na eternidade de forma positiva, ou seja, vivendo para Deus. E a morte eterna não é nada mais, nada menos que uma separação eterna da presença de Deus. O que afetou esse pecado que produziu morte? Ele afetou as regiões celestiais, onde vimos ali que as consequências incalculáveis por causa daquele pecado. A grande catástrofe que o Satanás produziu, além de se tornar um grande inimigo, ele também quebrou, levou consigo um terço de seres angelicais, que foram os chamados depois de demônios, que eram anjos. Ele criou este problema, não só ele influenciou negativamente aquilo que depois passamos a viver hoje de forma diária por conta destes demônios que ele arrastou consigo. Tanto que tem demônios que são agressivos. Aliás, a Bíblia diz que alguns deles não foram libertos, que vão ser libertos no tempo apropriado, que são muito terríveis. Agora, em relação à terra, a Bíblia diz assim, Adão disse, e a Adão disse, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, no princípio Deus criou tudo muito bom, mas após o pecado de Adão, a terra que perdeu o seu estado original de configuração e vem sobre ela a segunda maldição pronunciada por Deus em relação ao pecado. Ela trata da mudança operada pela própria terra. Estamos aí com catástrofes, situações desfiguradas da terra. Em relação ao reino animal, nós vemos como consequência do pecado, surgem as bestas feiras, surgem aí os animais que fazem mal o homem, o próprio reino animal sofreu as consequências do pecado do homem e assim tanto a natureza humana como os dos animais foi afetada mais duramente durante a glória do milênio, a exemplo do reino vegetal, a ferocidade das feras será também removida, graças a Deus. Mas vemos que até os animais sofrem dores, não sei quanto, por causa do pecado do homem. Em relação à raça humana, esta está muito clara. Pelo que por um homem entrou o pecado, e o pecado a morte. Assim passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Ou seja, o pecado praticado pelo homem Adão furtou da humanidade a verdadeira vida e liberdade, impondo sobre ele o silêncio da morte por causa de Adão. A morte passou a todos os homens e nós passamos a nascer no pecado, não com pecado, no pecado. E o homem tem infelizmente, tem esta natureza depravada que vai se depreciando cada vez mais que o tempo passa. Agora, quais são os vários tipos de transgressão? No Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, encontramos vários sacrifícios que eram oferecidos em favor de diversas classes de pecadores. Entretanto, outras transgressões eram punidas sem misericórdia com a pena da morte. Mas as que restavam sacrifício foram estas no Pentateuco, mas especialmente no livro de Levítico, e elas são descritas assim. Temos o sacerdote ungido, e aqui entendemos que se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Era um tipo de transgressão por ele e escandalizava a nação, e ele tinha que
ele se tornava um transgressor. Tínhamos também a congregação, estava escrito lá, mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se eu fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que o pecaram no notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação pelo pecado e trará diante da tenda da congregação. Aqui já era pecado coletivo, a congregação pecava e tinham que pedir perdão, nesse caso, oferecendo o sacrifício. Tinha também o sacrifício pelo... tínhamos o príncipe, e diz que quando o príncipe pecar e por ele obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que se deve fazer, assim for culpado. Então, vemos aqui o príncipe também, que era filho do rei, tinha que oferecer um sacrifício específico. Qualquer pessoa também tinha que oferecer um sacrifício, porque qualquer pessoa podia errar no caso. Mas também nós entendemos que esta necessidade, diz o texto aí, se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará uma sua oferta, uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. Ou seja, o pecado destas pessoas, ou coletivamente, acima mencionadas, era arguido de acordo com aquilo que regulamentava a lei divina. Esse pecado sendo arguido, assim, desta forma, indicava no pensamento de Deus que cada criatura deveria receber aquilo que merecia, mas ninguém ficava sem castigo. Algumas pessoas nas Escrituras tornaram este ponto mais claro. Nos elementos doutrinários do Senhor Jesus Cristo, ele afirmou: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. A passagem de Lucas 12, 47, 48, onde se diz: e o servo, se soube a vontade do seu Senhor, não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, o fez coisas indignas, e fez coisas indignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito ser-lhe-á pedido, ou muito se lhe pedirá. Ou seja, Deus nos vai penalizar de acordo com a consciência dos nossos atos. Quando estamos no tempo da inocência, nós não temos como ser penalizados, mas quando nós erramos conscientemente, a pena recai sobre nós. Muito bem, para a próxima aula, nós mais uma vez recomendamos a resolução dos exercícios postulados no fim desta aula, na apostila, se possível, resolve eles sem consultar, mas estudar. Mas para a próxima aula, que vai badalar a terceira aula, nós vamos falar sobre a culpa e o juízo do pecado. Nós vamos falar sobre os gemidos causados pelo pecado. Vamos falar sobre quem peca, o corpo, alma ou o espírito. Quem peca é o corpo, alma ou espírito. Vamos olhar para a origem da tentação e vamos falar sobre como vencer a tentação. Então, são assuntos muito interessantes que você não vai querer faltar. Mas, se precisar, por favor, entre em contato conosco. Vamos responder. E obrigado aos irmãos que têm mandado alguma mensagem, alguma questão. Espero estarmos a ajudá-lo a responder conforme a sua necessidade. E queremos convidá-lo, por favor, se você quiser fazer um curso sério, um curso pago, ou um diploma internacional, por favor, nós temos um diploma reconhecido pela Global University e é só entrar em contato comigo no privado. Já estamos a formar a turma para o 2024. Entre em contato comigo e vamos fazer o curso. São simplesmente $60 mensais, são ou R$ 200, se quiser, ou 1.800 de mensalidade, mais 500 meticais de inscrição e você estará se cadastrando.
O curso tem a duração de 3 anos e é uma formação incrível. Por favor, entre em contato conosco. E estes são os nossos contactos. Se precisar de nós, por favor, tem aí à disposição. Então, eu muito obrigado. É sempre um privilégio servi-lo. Disponha, meu querido, e Deus lhe abençoe. Eu chamo-me Telmito João Francisco, estou a falar-lhes a partir de Moçambique, África. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Abençoe os teus filhos, continue sustentando e dando-nos graça, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos por esta aula. Abençoe cada um de nós e as nossas famílias. Amém. Queridos, Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.